Irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 18. Capítulo 18, eu vou ler o verso 15 a 18, depois 25 a 27. Verso 15. João 18, verso de número 15, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou à encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Verso 25. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou. E no mesmo instante cantou o galo. Até aqui. Oremos mais uma vez. E ajude-me na sua oração, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos abençoe através da exposição desse texto. Amém. E amém. Esse texto é conhecido de todos nós, creio eu, e nós estamos aqui diante de um dos episódios mais famosos da vida do apóstolo Pedro. Pedro é conhecido, como a maioria já sabe, pelo seu temperamento impetuoso, ousado, corajoso. Vocês vão lembrar, dentre os 12, quando o barco estava em alto mar, aquela tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas, os 11 tremendo de medo, Pedro se antecipa e diz: Senhor, se és tu, manda eu ir até o Senhor. E Pedro caminha sobre as águas depois que Cristo diz: Vem. Esse é o Pedro, Pedro ousado, Pedro corajoso, Pedro que dá declarações que deixam nítidas o temperamento ousado desse homem. Porém, ele também é conhecido por ser aquele que negou Jesus 3 vezes. São extremos da vida desse homem. Na verdade, as atitudes anteriores que Pedro já vinha tendo já sinalizavam para esse fracasso que ele experimentou. Antes, você vai se lembrar que ele se julgou superior aos outros discípulos. Ele se julgou melhor que outros discípulos. Na hora em que Jesus mais precisou da companhia dele, ele dormiu. E ele vai demonstrar que a sua coragem é meramente carnal. Uma coragem que dependia completamente do seu temperamento, inconstante. Esse era Pedro. Pedro foi um homem de extremos. Ao mesmo tempo que nós vemos um Pedro ousado, corajoso, por conta do seu temperamento, impetuoso, nós vamos ver um Pedro ansioso, medroso, covarde. Um homem de extremos. O que João diz aqui? O que nós podemos aprender com a mensagem central de João aqui? A gente vai ver aqui que a coragem de Pedro, que é fruto desse seu temperamento impulsivo, impetuoso, não foi suficiente para fazê-lo assumir a sua identidade de discípulo e proclamar, testemunhar Jesus Cristo no meio de uma adversidade. Esse é o meu ponto com esse sermão dessa noite. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Não basta ser ousado. Não basta ser corajoso.
Não basta ter boa vontade. Não basta. É necessário algo que é infinitamente maior e necessário que o seu temperamento. Não foi suficiente para Pedro. A ousadia de Pedro, o temperamento de Pedro não foi suficiente. Jamais edifique a sua vida com base no seu temperamento. Jamais edifique a sua vida com Deus com base no seu temperamento. Muitos de nós poderíamos pensar: eu só não sou mais ousado na tarefa de pregar Jesus Cristo porque eu não sou tão ousado, eu não sou tão corajoso quanto o irmão fulano. Por isso eu não consigo ter ousadia e a minha timidez me impede de proclamar Jesus Cristo ou de ser um discípulo reconhecido por outros fora da igreja. Muitas vezes eu não consigo deixar de ser um crente agente secreto porque eu tenho timidez, eu não sou tão ousado quanto outros irmãos. Uma coisa que eu quero que você entenda nessa noite é: o seu temperamento não é suficiente para te fazer seguir a Jesus, e não é por conta do seu temperamento que você vai deixar de segui-lo. É necessário algo muito mais poderoso que isso. Por que João, ao contrário dos outros evangelistas, quando você for ler, nos dá mais detalhes do que os outros três? João narra algumas coisas dessa negação de Pedro que os outros não narram. E eu separei 3 motivos. Primeiro, porque João, no final desse evangelho, ele vai registrar a restauração particular de Pedro. Jesus vai trazer Pedro para uma conversa particular, onde ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: o senhor sabe que eu te amo. E Jesus vai repetir essa pergunta por mais 2 vezes. E o objetivo de João aqui é mostrar por que foi necessária aquela restauração particular, por conta desse episódio. Então ele se dedica em afirmar aqui. O segundo motivo, porque ele traz maiores detalhes, é porque por estar junto de Pedro, ele viu coisa que os outros evangelistas não foram capazes de ver. Não há um consenso entre os estudiosos do texto bíblico se esse outro discípulo que narra no verso 15 aí, Simão Pedro e outro discípulo que seguia Jesus, não há um consenso entre os comentaristas que fosse João, por conta do conhecimento que o sumo sacerdote tinha deste. Mas a maior parte pensa dessa forma, e eu também, que era João que estava com Pedro, e por ter estado junto com Pedro, ele teve acesso a detalhes que os outros não tiveram, por isso que ele narra dessa forma. E por fim, mais uma vez, João quer mostrar com essa narrativa aqui que Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele havia dito, ele havia registrado no capítulo 13, que a gente vai olhar mais rapidamente. Jesus havia dito para Pedro: você me negará 3 vezes. E João quer mostrar: esse Cristo que estava sendo negado é o Cristo que tem o controle de toda e qualquer situação, inclusive sobre a negação de Pedro. Se Jesus disse que Pedro negaria, inevitavelmente isso tinha que acontecer. Por isso nós temos acesso a esses detalhes. Mas eu gostaria que você voltasse algumas páginas atrás aí, no capítulo 13, para a gente ver rapidamente aqui o verso 36, algumas coisas que nós podemos usar para ilustrar. Olha aí comigo o capítulo 13, o verso 36 ao 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Essa foi a fala de Cristo para Jesus, de Cristo para Pedro. Uma coisa que a Bíblia nos mostra, e esse texto não é diferente, é que existe uma característica dos homens que é evidente, é clara, muitas vezes nas nossas vidas, que é a prepotência, que é a arrogância, que é o orgulho próprio. A Bíblia nos mostra exemplos que apontam para a prepotência humana, um resultado direto da queda, do pecado. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, verso 4, a Bíblia vai narrar a história dos homens que
Buscaram edificar uma cidade para si, a construir uma torre, aquilo que ficou conhecido como Torre de Babel, e o objetivo daqueles homens era fazer com que o nome deles fosse célebre. Eles diziam assim: tornemos célebre o nosso nome, edifiquemos uma grande cidade, edifiquemos uma grande torre que toque o céu para que todos nos vejam. E o resultado foi claro. Deus diz: é necessário que desçamos e o confundamos para que eles não tenham êxito nisso. Deus impediu aquilo, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide a sua suficiência em sustentar os homens com ninguém. Isso é o que nós encontramos também nessa passagem aqui, como referência. Pedro superestimava demais a sua capacidade. Pedro confiava demais no seu saber fazer, no seu jeito de fazer. Pedro confiava demais nas suas habilidades. Eu penso, já abrindo um parênteses aqui, que Pedro seria um ótimo coach. Pedro, se não fosse o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo converte o indivíduo, ele muda, o púlpito deixa de servir para coach e passa a servir para evangelho. Mas Pedro seria um ótimo coach, porque Pedro era extremamente confiante no seu potencial interior. Mas nós vamos ver aqui até onde esse potencial foi suficiente. Ele vai ser colocado pelo Senhor em contato com a sua insuficiência. Ele vai ver que não basta. Não basta ter boa vontade, não basta ter um temperamento ousado. E essa é a real condição de todos os homens. Assim como Pedro, você e eu somos insuficientes em nós mesmos. Nós não temos força capaz de nos fazer seguir a Cristo até o fim. Você e eu não somos fortes o bastante para isso, para não negá-lo. Se nós o confessarmos até o último dia da nossa vida, estejam certos, não foi porque você foi capaz de usar sua ousadia para isso. Vamos ver onde que esse texto nos leva. O propósito do Evangelho nunca foi fazer com que o homem olhasse para dentro de si mesmo e desenvolvesse o seu potencial. O propósito do Evangelho nunca foi fazer com que o homem contemplasse, olhasse para dentro de si, contemplasse o seu poder, o seu potencial natural de conquista. Isto não funciona para o discipulado. Isso pode ser muito eficaz na vida profissional, e eu não tenho nada contra isso lá fora. Mas o dia em que o púlpito sai-se o Evangelho, é substituído pela autoajuda, é substituído por essa busca pelo potencial humano, nós perdemos a possibilidade e o poder de chegarmos até o fim. Porque não há potencial humano capaz de ser superior ao poder do Espírito Santo, que só vem pelo conhecimento do Evangelho. Esse é o ponto. Não há conforto existencial que substitua a graça de Cristo que nos conduz até o final. Essa é a ideia. O propósito do Evangelho nunca foi fazer com que você olhasse para dentro de si mesmo e enxergasse o seu poder de conquista. Não. O propósito do Evangelho foi fazer você olhar para dentro de si mesmo e encontrar e enxergar o quanto você é incapaz sozinho. É fazer com que olhemos para dentro de nós mesmos e chegamos a uma convicção, a uma certeza. Somos pecadores completamente dependentes da graça de Jesus Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. Tirar isso do púlpito, irmão, nós perdemos o Evangelho. O propósito do Evangelho é nos levar ao discernimento da nossa miséria, da nossa pobreza espiritual e total dependência da graça de Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer nas bem-aventuranças: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. É como se ele dissesse o seguinte: olha, não haverá soberbos no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que se reconheceram como miseráveis, como completamente sem recursos próprios e dependentes do agir gracioso de Jesus Cristo. Não haverá soberbos espirituais, não haverá orgulhosos espirituais lá. Essa é a ideia.
Por isso que tirarmos o Evangelho, tirarmos essa necessidade urgente que é do homem ter contato com a sua insuficiência, contato com a sua pecaminosidade e dependência do Espírito Santo, nós perdemos o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O propósito do Evangelho nunca foi fazer você olhar para si mesmo. Tenha como exemplo Pedro. O que te faz olhar para você mesmo e buscar desenvolver o seu potencial máximo não é cristianismo, é humanismo. O humanismo é uma escola de pensamento que surgiu ao longo das eras, que pregava que o homem é a medida para todas as coisas. O homem é a métrica do mundo. Tudo gira em torno do homem. Isso é humanismo, não é cristianismo. O cristianismo coloca o homem no lugar dele, de um ser completamente dependente da graça de Cristo Jesus. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com o Evangelho, que é nunca, jamais assumir esse lugar aqui confiante na minha capacidade de fazer acontecer. Porque no dia que isso tomar meu coração, eu perco a eficácia do poder de Deus. Discipulado não se vive com autoajuda. Discipulado, seguir a Cristo, não basta temperamento, não basta potencial humano, é necessário algo sobrenatural, é necessário um milagre. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Sabe, irmãos, como células cancerígenas o humanismo tem entrado dentro da igreja há muitos anos. A célula cancerígena, ela vai se multiplicando e ela vai destruindo um corpo de dentro para fora. E essa é a função do humanismo dentro da igreja. Os apóstolos, Cristo nunca se preocupou com as setas, com as perseguições que vinham de fora. A preocupação principal dos apóstolos e de Cristo era dos falsos ensinos e dos falsos mestres que nasciam dentro da igreja. Porque esses têm poder de destruir a igreja de dentro para fora. Basta nós negarmos a suficiência do Evangelho e nós perdemos a característica de igreja de Cristo. Esse é o ponto aqui. O pensamento básico desses humanistas que assumiram o púlpito da igreja brasileira nos últimos anos é o que eles chamam de ciclo do sucesso. Esse ciclo do sucesso, perceba, o Evangelho é: você precisa olhar para si mesmo e entender que a lei de Deus é santa e você não. E Cristo morreu porque você quebrou todas essas leis. E agora você precisa confiar e viver confiante que a morte de Cristo te substitui. E isso é suficiente para que você viva por Ele e para Ele. Isso é Evangelho. Agora, tira seu Evangelho, coloque aqui esse ciclo do sucesso e você vai ver a seguinte pregação. Desenvolvido por gurus de autoajuda aí nos Estados Unidos, eles partem da crença também. A ideia também parte da fé. Só que eles vão dizer: essa crença que você tem te leva a um potencial. Você tem ações, potencial não é real, você precisa trabalhar. Então, quando você trabalha com base nesse potencial, com base nessa crença que você tem, você vai gerar resultados, e esses resultados vão determinar quem você é. Se você tem maiores resultados, você vai ter mais crença em si mesmo e você vai aumentar o seu potencial. E quanto mais você trabalha, quanto mais você acredita em si mesmo, quanto mais você acredita no seu potencial, mais resultados você tem e mais fé você tem. Você está sempre no centro. É você, é você, é você. E enquanto você está no centro, Jesus nunca assume o centro. E enquanto você está no centro, você jamais será alvo dessa graça. Enquanto você está no centro, não vai ser suficiente para, diante do obstáculo, você dizer: eu continuo apesar da dificuldade, eu continuo apesar da dor, eu continuo apesar do sofrimento. Não há autoestima capaz de te fazer prosseguir quando o dia mau vem. Essa é a ideia. Por isso que muitos crentes têm ficado pelo caminho.
Porque autoajuda não substitui o poder do Evangelho. Pedro entendeu isso, graças a Deus. Nós estamos aprendendo com um homem que viveu o erro, mas aprendeu a fazer direito. Não precisa abrir, mas em Atos capítulo 2, verso 37, a Bíblia diz assim: ouvindo eles estas coisas, ouvindo eles a pregação de Pedro, naquele dia Pedro não pregou autoajuda, naquele dia Pedro prega o Evangelho. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração de quem ouvia Pedro doeu. O coração de quem ouvia Pedro não saiu saltitando, dizendo assim: eu sou o cara, eu agora posso todas as coisas, porque eu sou o centro do coração de Jesus, e Jesus fez tudo em meu favor, então agora eu posso tudo, eu sou capaz. Quando Pedro prega o Evangelho, aqueles homens não saem com esse pensamento, aqueles homens saem pensando o seguinte: meu coração doeu, e agora o que eu faço? E eles vão para Pedro e perguntam: Pedro, o que faremos? E a resposta de Pedro não vai ser algo do tipo: olhe para si mesmo e explore todo o seu potencial. Olhe para si mesmo e entenda o quanto você é precioso. Jesus fez tudo por você. Não. A resposta de Pedro diante da pergunta: o que faremos? É: arrependa-se. Olhe para si mesmo, entenda que é pecador, entenda que por merecimento você e eu deveríamos estar no inferno, porque Deus é santo e Ele não coabita com o pecado, mas pela graça você pode se arrepender e confiar no sacrifício de Cristo Jesus. Se arrependa. Essa foi a mensagem de Pedro. Ainda bem que ele entendeu. Pedro e os demais apóstolos diziam: olhem para si mesmos, entendam que são pecadores, que são separados de Deus, arrependam-se confiantemente, agora olhe para Cristo. E continue. Sabe, nós aprendemos com a história de Pedro que nenhum homem é suficiente em si mesmo. Sabe, que Deus nos livre de confiarmos no nosso próprio braço. Que Deus nos livre de seguirmos a Cristo com a nossa capacidade própria. Que Deus nos livre de qualquer discurso que ocupe o lugar do Evangelho nesse púlpito aqui. Por isso, irmãos, agora eu abro um parênteses e peço para que você ore por essa igreja. Ore por cada um daqueles que ensinam aqui, daqueles que pregam aqui, que jamais eles apresentem para você algo que vá além daquilo que está escrito. Que eles apresentem para você o puro e simples Evangelho de Jesus Cristo, que esse sim tem poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nas Escrituras, as Escrituras nos dizem que não há absolutamente nada em toda a existência que exista por si mesmo. Sabe, não há nada que exista à parte de Deus. Nada. Uma pedra depende de Deus para existir, depende de Cristo para existir. A sua vida, todos os segundos dela, dependem de Deus. Em Jeremias 10, 23, o profeta diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, determinar o seu estilo de vida, e nem aqueles que vivem dirigir os seus passos. Esse é o mistério grandioso da vida cristã. Você se empenha, você busca a Deus, você ora, você cultua, você vai na igreja, você busca crescer no conhecimento de Deus, e quando chega lá você tem a seguinte convicção: foi Deus que fez tudo. Porque no dia em que você disser: eu consegui pelo meu esforço, você jamais entendeu o que é Evangelho, você jamais entendeu o que é graça de Deus. Cristo é o sustentador de todas as coisas. Pedro experimentou essa verdade na sua própria vida, e ele foi colocado em contato com essa insuficiência da sua coragem. Ele foi colocado em contato com a pequenez da sua força. Olha só aí comigo no verso 36, nós vamos ver que a coragem de Pedro, estou no capítulo 13 de João, verso 36, a coragem de Pedro não foi suficiente para esse momento de medo e de ansiedade. Olha o verso 36, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Para onde vais?
Jesus havia acabado de aconselhar, agora pode olhar aqui. Jesus havia acabado de aconselhar os seus discípulos da necessidade do amor entre eles. Versos anteriores ele vai dizer: olha, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei, porque é assim que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos, que vocês amem. Jesus havia acabado de dar um mandamento, só que isso Pedro não ouviu. Na mente de Pedro ecoava a seguinte fala de Jesus: você não pode me seguir, você não pode ir para onde eu vou. Por isso a fala de Pedro: mas como assim eu não posso? Como se ele dissesse: eu sou Pedro, o melhor de todos eles podem te negar, mas eu vou contigo até o fim. Como assim eu não posso te seguir? Intenso era o medo e a ansiedade de Pedro e dos demais discípulos. E ele vai ver brevemente que, em breve, ele vai ver que esse caráter impetuoso dele, essa coragem toda, não vai ser suficiente para enfrentar a dificuldade. A segunda coisa que eu destaco aqui é que a coragem de Pedro, ela é insuficiente para resolver esse problema da separação dele com Cristo. Veja, discipulado não depende da característica pessoal de ninguém. Jesus está dizendo: olha, você não pode me seguir, significa você não tem força suficiente para me seguir sozinho. É como se a gente pudesse traduzir assim: olha, a força que você tem em si mesmo não é suficiente para te fazer me seguir. É por isso que já foi afirmado várias vezes aqui nesse púlpito: se você for capaz de chegar até o final, não é porque você foi capaz de fazer o que outros não conseguiram. Pedro não chegaria lá por algo presente nele mesmo. Essa palavra usada por Jesus, quando ele diz: vocês não podem me seguir, ele está dizendo: olha, vocês não têm em vocês mesmos aquilo que é suficiente para que vocês me sigam. O milagre precisa acontecer. Está fora de você o resultado, ou a saída para tudo isso. Jesus vai para o Pai, e não há nada em Pedro que o capacite a ir com ele. Não há nada em Pedro que o capacite a ir junto. Não há nenhum potencial em Pedro. Ao olhar para si mesmo, a única coisa que ele vai enxergar é um homem morto em delitos e pecados, completamente incapaz de ouvir a Cristo, incapaz de seguir a Cristo. Primeiramente, irmãos, nós somos instruídos aqui sobre a incapacidade natural do ser humano em resolver o nosso problema de separação de Deus. Perceba, Jesus está dizendo: nós vamos nos separar. E vocês são incapazes de religar essa estrada. Nós vamos nos separar. E vocês são incapazes por si mesmos em percorrer o caminho. Quantas vezes nós acusamos Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas eu duvido, pela Sagrada Escritura, que qualquer indivíduo neste salão, na situação de Pedro, faria diferente. Assim como não havia nada em Pedro que o habilitava a confessar Jesus, que o habilitava a seguir Jesus, não há nada em você, não há nada em mim que nos capacita por nós mesmos a segui-lo, a proclamá-lo, a amá-lo, a desejá-lo. Por isso é muito comum, irmão, num lugar como esse aqui, no momento de adoração que nós tivemos, nós encontrarmos pessoas que não estão nem aí para Deus. É muito comum, num lugar como esse aqui, nós encontrarmos pessoas que não desejam, não se deleitam na presença daquele que é o ser mais sublime da existência. Contemple você a existência e pense por um pouco de instante, com a limitação da sua capacidade intelectual e minha, aquele que traz à existência tudo o que existe, sem matéria-prima, é esse que está diante de ti nessa noite, recebendo a sua adoração. Não é de se estranhar a incapacidade de muitos em se alegrar pelo simples fato de adorar a esse Deus, porque não há nada neles, propriamente deles, que o habilite a isso. Não há nada em você que te faça se encantar com Jesus. Nós somos como homens e mulheres cegos,
diante da beleza de Cristo, até que Cristo, por sua graça, tire a cegueira dos nossos olhos para que o contemplemos. Basta olhar uma vez para a beleza de Jesus e você jamais se aparta dele. Um milagre é necessário acontecer com seus olhos. É o que vai acontecer com Pedro aqui. Por isso Jesus vai dizer para eles: vocês não podem me seguir agora, nesse momento. E isso é uma chave para que nós entendamos: haverá uma possibilidade. Haverá. Agora vamos pensar assim: se nós não somos diferentes de Pedro, você não é melhor que Pedro, eu não sou melhor que Pedro. Nas condições de Pedro, nós também negaríamos Jesus. Hoje nós negamos Jesus por muito menos. Nós nem precisamos de uma arma apontada para a cabeça. Hoje nós negamos Jesus em troca de um edredom. Hoje nós negamos Jesus em troca de uma hora a mais de descanso. Nós não precisamos de uma ameaça aparente. Basta um conforto. Nós não somos diferentes de Pedro. Talvez somos piores. Mas o que faz então com que Pedro chegasse a ser o que ele foi? Homem que antes era covarde, mas em determinado instante da sua vida foi até as últimas consequências condenado à morte por amor a Jesus Cristo. E quando ele foi condenado à morte, e a história nos diz que ele foi deparado diante da sua pena de morte, uma cruz como a do mestre, e ele vai dizer para seus exterminadores o seguinte: olha, eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Eu não o nego, mas eu não morrerei como ele. E a história diz que ele desejou ser crucificado de ponta cabeça para não ser comparado ao mestre, mas não negou Jesus e foi até o fim. Por quê? O que aconteceu com esse homem? O que o transformou de um covarde a um homem de coragem? O mesmo que pode acontecer comigo e com você. Não vai ser uma pregação de autoajuda desse púlpito que vai te fazer ser corajoso. Não. Talvez pode te fazer a sair animado do culto, até um obstáculo chegar lá fora. O primeiro obstáculo que tiver, nós certamente negaremos a Jesus. Um outro parênteses aqui: eu louvo a Deus pela graça dele, de nós podermos cultuar Deus num país livre, porque talvez a igreja brasileira, com seus 40 e poucos milhões de evangélicos, se estivessem no Oriente Médio, certamente seria um número muito mais reduzido, porque a perseguição filtra o verdadeiro crente. Fecha o parênteses. O que aconteceu com Pedro? Se você quiser abrir, mas ainda no capítulo 30, ainda no verso 36 aí do capítulo 13, Jesus vai dizer: vocês não poderão me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Algo vai acontecer mais tarde. Pedro, com o que você tem, não será possível, mas eu vou providenciar que você me siga. Essa é a fala de Cristo aqui. Em Lucas 24:49, Jesus vai dizer o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestido de poder. E a palavra aqui é o mesmo significado. Vocês não podem me seguir agora, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Agora sim, vocês terão um poder que será suficiente para que vocês me sigam. Em Atos 1:8, Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Esse é o motivo da negação de Pedro. Se você chegar até lá, é porque Ele te deu isso. Não foi pela força do seu braço. Ele deu isso a todas as suas ovelhas. Mas recebereis poder. Essa fala de Cristo é para a igreja.
A igreja daqueles dias ouviu de Cristo o seguinte: olha, vocês receberão poder, porque o que vocês têm não é suficiente, não basta. Não basta ousadia, não basta coragem, é necessário poder que traz a nova criatura, é necessário o poder que te faz nascer de novo, que contemple a beleza de Cristo, e aí sim, você me siga. Basta o poder de Deus, e você receberá, quando descer sobre vós, o Espírito Santo. Esse é o motivo da pregação. Por isso que na negação, João relata um Pedro acovardado, porque não havia nada nele. Ele ainda não havia recebido dessa porção, o potencial, esse potencial natural do homem para buscar a Deus, foi destruído com o pecado. Ninguém busca a Deus porque sem que Deus o tenha buscado primeiro. É por isso que Jesus vai dizer: olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Por isso que ele vai dizer: olha, sem mim nada podeis fazer. Vocês recebem de mim essa capacidade. É como se Jesus dissesse: vocês não podem, mas vocês irão. Você vai, não por ter sido capaz de conquistar isso, mas porque eu vou providenciar para você. E ao nos levar para o relato da negação de Pedro no capítulo 18, João vai nos mostrar que essa coragem e ousadia, de forma clara, não foram o suficiente. Agora volta lá, vou encerrar com você no capítulo 18 do Evangelho de João. Vai ficar nítido aqui, irmãos, e eu espero que a gente entenda isso nessa noite. A coragem de Pedro, ela não foi suficiente para fazer ele vencer nem o primeiro obstáculo. Uma porta. Sabe qual foi o primeiro obstáculo para que Pedro seguisse a Jesus? Uma porta fechada. A sua natureza, a sua coragem não foi suficiente para isso. Verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Perceba essa ousadia natural de Pedro, o seu potencial humano, ao seguir Jesus, só foi suficiente até a primeira porta, até o primeiro obstáculo. Por isso que não basta nós tirarmos, nós não podemos admitir, retirar o Evangelho e colocar qualquer outra mensagem aqui. Porque na primeira tentativa, na primeira provação, você ficará pelo caminho. Se você achar que está seguindo a Jesus porque você é forte demais, se você achar que está seguindo a Jesus porque você é corajoso demais, basta a primeira provação, basta a primeira porta fechada, e você vai se ver completamente imóvel, como aconteceu com Pedro. Ele ficou de fora, e a expressão aqui é: ele permaneceu lá. Se o outro discípulo, a qual nós entendemos que é João, não tivesse voltado para buscá-lo, Pedro continuaria do lado de fora. Sua coragem não foi suficiente para que ele rompesse nem com esse obstáculo. A autossuficiência de Pedro aqui também vai ser humilhada, irmãos. Momentos antes ele vai dizer para Jesus: olha, talvez qualquer um desses possa te negar, mas eu não. A autossuficiência dele vai ser humilhada, porque ele vai se ver, olha verso 16 ainda, na parte B: saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Pedro foi dependente desse outro discípulo, ele não conseguiu sozinho. A sua autossuficiência foi humilhada aqui. Não há outra forma de nós seguirmos a Jesus. Quem está comigo diz amém? Muito atento a isso aqui, ó. Não há outra forma de você seguir Jesus Cristo se não for de joelhos. Eu queria fazer uma pregação de autoajuda ao contrário agora. Eu queria fazer uma pregação motivacional ao contrário, dizendo: não confie em si mesmo. Não olhe para o seu potencial. Não confie na sua força. Quando o assunto é seguir a Cristo, não olhe para você. O máximo que você poderá fazer ao seguir a Cristo é buscá-lo de joelhos no chão, de joelhos dobrados.
Em Mateus capítulo 5, verso 3 a 5, Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Jesus desconstrói aqui a possibilidade de você conquistar o reino dos céus com a força do seu braço. É necessário um senso claro de auto-humilhação. É necessário um senso claro de reconhecimento de incapacidade, de pequenez, de insuficiência, de pobreza. A palavra original aqui para humilde de espírito é mendigos. O mendigo é aquele que se vê completamente sem recurso e completamente dependente do favor do outro que o assiste. Por isso a pregação do Evangelho envolve você reconhecer a sua insuficiência sem Jesus Cristo. A você e eu reconhecermos a nossa incapacidade de termos algo para oferecer para Ele. Talvez nessa noite você poderia dizer o seguinte: eu não tenho muita coisa não, mas eu sou um homem de coragem. Vou oferecer, vou entregar a minha coragem para a obra de Cristo, para o meu discipulado com Cristo. Vou pregar Jesus nas nações. Desista disso. Sua coragem te levará apenas até a primeira porta, e você não vai passar dela. Bem-aventurados aqueles que se reconhecem como seres humildes e completamente necessitados do Senhor. Os que choram por conta dessa incapacidade. Os mansos, o que tem fome e sede de justiça. Jesus nos leva a esse entendimento porque ele vai entender o seguinte: olha, aquele que tem encontro com o real evangelho, ele vai chegar à conclusão que se existe uma saída para ele, ela está fora dele. E é nesse momento em que você não olha mais para dentro de si mesmo. É nesse momento em que você olha para fora de si mesmo. É nesse momento em que você olha para Jesus, confiante abundantemente em Jesus, que você é alvo dessa graça, que você aí sim se tornará um discípulo capaz de o seguir até o último dia das suas vidas. Basta você enxergar a beleza dele. Por isso que a ótica da Escritura nunca é: olha para si mesmo e entenda seu potencial, seja grande. Não, entenda quanto você é pequeno e deseje ser menor possível. Agora você vai entender por que Jesus vai dizer que o maior no reino do céu é aquele que serve, é aquele que é o menor. Paulo vai se apresentar não como um grande pregador. Romanos 1, verso 1, ele vai dizer: sou Paulo, escravo de Cristo. E isso encheu seu coração de orgulho. Em Romanos 7, no verso 15, Paulo vai dizer assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo, apóstolo de Cristo. Alguém tinha dúvida, tem dúvida que Paulo era homem de Deus? Olha o que ele diz, capítulo 7, verso 15 de Romanos: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque eu sei, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha força, na minha natureza, na minha carne, a parte de Deus não habita bem algum. Eu não tenho como explorar potenciais que me levem a grandes realizações, porque não há potencial, não há bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o fazê-lo. Verso 24: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pensa comigo sobre essa reflexão de Paulo. Paulo não diz assim: o que me livrará? Quando Paulo tem contato com a sua incapacidade natural, a mesma incapacidade natural de Pedro antes de Cristo, a mesma incapacidade natural do Léo antes do Espírito Santo, a mesma incapacidade natural do Adriel antes do Espírito Santo, do Osmar, de todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Pitangueiras, a mesma incapacidade natural de todo cristão debaixo da terra antes de Jesus Cristo. Quando Paulo tem contato com a sua incapacidade natural, ele vai dizer: quem
me livrará. A conclusão de Paulo é o seguinte: se existe saída, está em outra pessoa, e não está em outro como eu, está em outro diferente de mim. Por isso ele finaliza dizendo, verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo. É a Ele. Ele é o segredo, Ele é o centro de toda a sua obra, de todo o seu agir. Ele é o centro, não você. Jesus é o centro. Em Efésios capítulo 3, verso 14, Paulo vai dizer assim: por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos. Sem esse agir de Deus, você e eu somos fracos. É necessário algo da parte de Deus para que sejamos fortalecidos. Por isso Paulo ora. Esse deve ser o motivo da sua oração, para que a força do Senhor não se aparte da sua vida, para que conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos, se não houvesse o Espírito Santo na vida de Pedro, não há ousadia capaz de fazê-lo chegar até lá. A ousadia de Pedro foi insuficiente no primeiro obstáculo, é isso que nós vemos aqui. Nenhum potencial humano vai te fazer. E para finalizar com esse verso, essa ousadia humana, natureza humana, ela é insuficiente para nos fazer assumir a nossa identidade de cristãos, de fazer com que nós vivamos como discípulos de Cristo, para a glória de Cristo e do Deus Pai. Não há ousadia suficiente para isso. Olha o verso 17. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Pula para o verso 25 e ele vai dizer novamente no final do verso 25, não sou. E no início do verso 27 vai dizer, de novo, Pedro o negou. Perceba uma coisa interessante aqui que eu analiso junto contigo. Perceba que depois do verso 18, João sai da narrativa de Pedro e começa a narrar outra coisa aí, certo? Ele começa a narrar o interrogatório que é feito para Jesus. Depois, no verso 25, ele volta a falar da negação de Pedro. Isso é de propósito. Sabe por quê? João quer nos mostrar o seguinte: olha, enquanto Jesus Cristo estava diante do seu interrogatório, diante do sumo sacerdote, e não negava nada, Pedro, quando é interrogado, nega tudo. Se não for por Cristo, nós o negaremos. Como já foi dito, se não for pelo poder que vem do alto, se não for pelo Espírito Santo, cada um de nós terá a mesma covardia do apóstolo Pedro. Você nunca será um discípulo sozinho. Só é discípulo de Jesus Cristo aquele que é habitado pelo Espírito de Jesus Cristo. Ninguém se torna discípulo de Jesus Cristo e aí depois, em algum momento, o Espírito vem sobre ele. Não. Se você se encantou com a beleza de Cristo a ponto de segui-lo, perceba, irmão, essa afirmação é muito importante para que você entenda. Ninguém é habitado pelo Espírito depois que se torna discípulo de Cristo. Não funcionou com Pedro, porque se assim fosse, você teria que vencer sozinho a sua inabilidade, a sua incapacidade natural. Pedro não venceu. Pedro, como homem natural, não foi capaz de seguir Jesus, não foi capaz de testemunhar Jesus. Ele não foi capaz. Ele só foi capaz quando Jesus Cristo disse: você receberá do alto poder para ser minha testemunha. Você não recebe o Espírito Santo de Deus porque se tornou discípulo.
Você se tornou discípulo porque foi alvo do Espírito Santo de Deus. Ele é quem te habilitou, é Ele em quem tirou a cegueira dos teus olhos, é quem tirou a cegueira dos meus olhos, para que nós enxergássemos a beleza de Cristo, e que a beleza de Cristo fosse suficiente para que nós o buscássemos. Ele fez isso. Eu disse que não basta a sua ousadia, não basta a sua coragem, não basta a sua pontualidade na igreja, não basta o seu esforço, é necessário um milagre. E o milagre que nós precisamos é o mesmo milagre que Pedro recebeu: o agir soberano, sobrenatural do Espírito Santo que tira toda a cegueira humana. Eu encerro com você. Pedro ouviu de Jesus o seguinte: você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E isso aconteceu sem uma intervenção soberana do Senhor. A história de Pedro é a sua história. Sem a intervenção soberana do Senhor, o curso natural da humanidade é rebelião e covardia irreversíveis. Fazendo algumas aplicações para nós aqui, a história de Pedro é a nossa história. É a sua história. Todos os dias nós somos tentados a acreditar que nós somos capazes de fazer alguma coisa sem a intervenção direta de Deus. Nós somos tentados a acreditar que Deus é um criador de meias pontes, sabe? Não, Deus fez metade da ponte, agora você precisa fazer a outra metade, porque Deus não vai fazer. Deus até tem poder para fazer, mas Ele não vai fazer. Não. Se a ponte não fosse inteira construída e Ele viesse, te buscasse e te atravessasse por ela, você jamais chegaria lá. Você jamais chegaria do outro lado. Porque sem Ele nós somos como Pedro, aleijados espirituais, incapazes de nos manter de pé, quanto mais construir uma ponte que nos leve para Deus. Nós estamos na mão dEle. Você está na mão dEle. Nós somos tentados a acreditar que somos autossuficientes, que somos independentes de Deus, que somos capazes de dar soluções para todos os nossos medos, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas adversidades. Basta você confiar na sua capacidade. A capacidade de Pedro o levou até uma porta. Nós estamos na mão do Senhor, completamente dependentes do agir do Senhor. Deixa eu já corrigir algum entendimento que pode ficar errado. Isso soa muito parado, não é? Então, simples. Quer dizer que eu vou chegar em casa, ficar sentado na poltrona e esperar Deus. Deus vai fazer tudo. Aí pronto, está resolvido. Não precisa fazer mais nada. Não preciso levantar para trabalhar amanhã. Não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, porque tudo é Deus mesmo. Não. Simplesmente porque o agir principal de Deus é nos fazer enxergar a beleza de Cristo. É nos fazer perder a cegueira natural para que contemplemos a beleza de Cristo. E quando nós contemplamos a beleza de Cristo, irmãos, é inevitável. Não há nada mais belo que faz com que você deseje como a beleza de Cristo. Entenda uma coisa, deixa eu te dizer nessa noite. Se você é incapaz de se encantar com as Escrituras, se você é incapaz de desejar a adoração, de desejar adorar a Deus, se você é incapaz de vencer aquele comodismo espiritual que te impede de se lançar diante de Deus como um bem mais precioso da sua vida, entenda uma coisa: há um sério indício de que você não nasceu de novo. Se algumas portas têm te parado, se alguns obstáculos têm nos parado, como parou Pedro, há um sério indício de que ainda não contemplamos a beleza do Filho de Deus, porque basta um olhar.
Basta uma contemplação da beleza de Cristo e é suficiente para que você o deseje com toda a força do seu coração. Se ainda isso não é real na sua vida, há um sério indício de que você ainda não nasceu de novo. Não, isso não é algo parado, é necessário que eu faça tudo isso, que eu busque a Deus, que eu me empenhe, não apenas no âmbito religioso, mas que eu trabalhe buscando a glória de Deus, para que eu me esforce para ser um bom pai, para ser um bom esposo, para ser um bom amigo, para ser um bom instrutor da palavra, tendo a plena convicção de que não são as minhas habilidades naturais responsáveis por isso, tendo a plena convicção de que a graça de Cristo me alcançou e por isso eu faço isso. É eu me empenhar tendo certeza de que a graça não falha, porque no dia em que eu me empenhar, crendo que eu faço pelo meu esforço, eu vou entender, isso não é suficiente, uma hora eu caio. Mas quando eu me esforço, sabendo que o meu esforço é resultado da ação direta e soberana da graça de Deus, eu entendo, Ele é um ser inesgotável em poder. Então eu simplesmente não paro, eu simplesmente não fico pelo caminho. Eu continuo, porque eu sei que é Ele que me sustenta, eu sei que é Ele que me atrai, eu sei que é Ele que me envolve, eu sei que é Ele que me conduz para servi-lo, independente da adversidade. Quando nós temos real noção da graça de Cristo Jesus, somos libertos da soberba e do orgulhos espirituais. Quando nós temos noção da graça de Cristo Jesus, nós experimentamos o que é a bem-aventurança dos humildes e temos a plena confiança e alegria no privilégio de servi-lo. Amém? Eu gostaria de convidar você a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos e de forma muito clara e temente a Deus, eu gostaria de te incentivar nessa noite a orar, irmãos. Porque talvez você está aqui nesse lugar essa noite, assim como Pedro, confiando no seu próprio braço, confiando na sua capacidade de fazer acontecer, confiando no seu esforço, alheio ou a parte da graça de Deus. Eu gostaria de te convidar a você orar e, em primeiro momento, pedir perdão ao Senhor. E também pedir para que o Senhor arranque do nosso coração, arranque do seu coração toda a prepotência, todo o desejo de independência dEle. Que você possa orar pedindo assim: Senhor, faça-me completamente dependente da Tua graça. Faça-me, ó Deus, estar convicto de que eu estou de pé, porque a Sua poderosa mão tem me sustentado.